O que nós temos que fazer se a gente não quiser adoecer de ansiedade? A resposta dessa pergunta irá mudar o rumo da sua vida. E irá, quem sabe, te trazer muito dinheiro. Uma quantidade de dinheiro que nunca talvez tenha imaginado. E para você que ficar até o final, irá receber um presente meu. Um presente que eu fiz com o maior carinho e a maior dedicação. Mas somente ganha quem ficar até o final. Bem-vindos ao canal Ser e Mente Milionária, o seu canal sobre lei da atração. Se quiser aprender a usar a lei da atração na sua vida, se inscreva no canal e deixe o seu like. Gratidão pela sua inscrição e pelo seu like. Como nós vamos ter menos ansiedade? Como nós vamos ter menos medo? E como vamos viver no mundo um pouquinho melhor? Pois a maioria das pessoas está adoecendo, exatamente porque elas não têm a resposta para essa pergunta: qual o sentido da minha vida? E se você responder só com coisas práticas, bem, tem alguma coisa errada aí. Você já parou para pensar qual era o sentido da vida para o homem primitivo? Era sobreviver. E qual é o sentido da vida para o homem moderno? Já que o homem moderno tem toda essa inteligência a seu favor, não temos resposta. Aí é o grande problema. O grande problema é que a gente não sabe qual o sentido da vida e nem o propósito da nossa vida. O sentido da vida, seja quem for, para qualquer um de nós, é usar nossos talentos, o nosso dom, e fazer isso para sermos pessoas melhores para nós e para os outros também. E o propósito é compartilhar isso com o máximo de pessoas. Então, o propósito da vida é dar sentido a ela. E nós não temos feito isso. Nós estamos vivendo exatamente como viviam os nossos ancestrais. Tendo medo de tudo, querendo controlar tudo. Nós ganhamos inteligências novas, mas queremos controlar o mundo. Mas nós não vamos controlar o mundo. E se a gente não quiser engordar as estatísticas das pessoas que no futuro vão adoecer de ansiedade, adoecer de depressão, com vícios e compulsões em geral, a gente vai ter que rever a nossa evolução. E vai ter que entender que a nossa inteligência tem que ser melhor usada. E usada para que a gente possa, de fato, evoluir. De alguma maneira, a gente começou a entender que o ser feliz, que estar feliz, ou o sentido da vida, era algo em manada. Era algo como Maria vai com as outras. Se todo mundo está fazendo, eu vou fazer também. E isso é o que foi nos vendido. Nós temos muito medo hoje, um medo subjetivo, de não ser bem-sucedido, de não tirar aquela nota boa, aquela nota que acham que a gente merece. A gente tem medo de não ter condições de comprar coisas que dão status. E a gente esqueceu que esse não é o sentido da vida. Até porque, qual é o sentido da vida? Racionalmente falando, a gente nasce careca e sem dente, sem saber nada, aí a gente leva anos aprendendo, aí cresce o cabelo, troca os dentes e um belo dia a gente começa a envelhecer, a perder tudo, inclusive os cabelos pintados ou não. A gente vai deixando os cabelos brancos, a gente vai perdendo os dentes, a gente vai perdendo também o nosso conhecimento acumulado. E qual é o sentido disso? Nenhum. Nenhum sentido. Isso significa que de forma totalmente burra, a gente continua acionando os mecanismos de medo e ansiedade, como éramos quando éramos homens primitivos. O que nós temos que fazer?
se a gente não quiser adoecer de ansiedade, existem outros circuitos, muitos outros circuitos dentro do cérebro. E os circuitos que vão fazer a gente cumprir o nosso sentido da vida, dar sentido à vida, de sermos melhor para nós e para os outros. Ele começa quando a gente começar a usar outros circuitos do cérebro, que estão muito pouco utilizados, que são os circuitos da empatia, o circuito da gentileza, o circuito da compaixão. As pessoas falam muito, mas elas não praticam. Eu vejo muita gente falando ter empatia, mas ter empatia por empatia é nada. Empatia significa que eu me sensibilizo com o sofrimento do outro. Ok, tudo certo. Mas o que eu faço para mudar o sofrimento do outro? Se eu não tiver compaixão, eu não faço nada. A compaixão é o que me faz agir para diminuir o sofrimento do outro. A gentileza é um circuito que a gente pratica e que a gente vai abrindo novos circuitos no cérebro. Quem de nós aqui se programa para fazer coisas desse tipo? Quem aqui já se programa para ter compaixão, ter empatia, ter gentileza? É por essa razão que andamos tão estressados. Não tem jeito, um circuito antigo, como era o circuito do medo, da ansiedade, só vai ser desativado ou mais ou menos equilibrado se a gente acionar outro circuito. E os circuitos que temos que acionar são o circuito da solidariedade, o circuito da gentileza, da generosidade. Só assim nós vamos ter menos ansiedade, vamos ter menos medo e vamos viver em um mundo bem melhor. Pois o mundo muda quando você muda. E não é uma utopia isso que eu estou falando. É simplesmente um conhecimento em cima daquilo que o cérebro mostra para a gente. Nós ganhamos um cérebro novo, mas nós não utilizamos ele. Nós utilizamos ele como se fosse um modelo velho ainda. A responsabilidade é nossa porque a gente não usa o conhecimento para mudar as coisas. A gente hoje, a grande maioria das pessoas, vivem no movimento manada. Basta ver o trânsito como está. Quer saber se está acionando novos circuitos no seu cérebro? Perceba suas atitudes no trânsito. Fica a dica. Outro exemplo, vá em um shopping e perceba se tiver uma loja cheia, todo mundo quer entrar na loja cheia. Ninguém quer ir na loja vazia. Então a gente anda reproduzindo os comportamentos neandertais. E se a gente para uma dessas pessoas e pergunta qual o sentido da vida, talvez ela vá responder ter filhos, família, construir uma família, ter um trabalho. Não, esse não é o sentido da vida. E qual é o sentido da vida? O sentido da vida é a gente que faz. Nós que damos o sentido à vida. Talvez tenha sido esse o grande segredo que o nosso cérebro tão maravilhoso nos fez ver. A vida não tem sentido. Não tem sentido lógico. E se não tem, eu tenho que dar sentido a isso. E dar sentido a isso é lembrar que nós estamos aqui não para sermos satisfeitos o tempo todo, mas para poder estar alegre o tempo todo. Nós estamos aqui para evoluir. E a evolução passa por sair da zona de conforto e ir em direção ao outro. Querendo ou não, nenhum de nós está desconectado do outro. E se a gente não entender isso, não aceitar que a vida é breve e passageira, que nós estamos aqui para evoluir, a gente vai o tempo todo estar em estresse. Porque a gente quer mudar, queremos mudar o que não pode ser mudado. A gente quer ser eterno, mas não é. E justamente por não podermos
ser eternos é que somos maravilhosos. E por que não somos eternos? Bom, porque se fôssemos, não cumpriríamos as nossas tarefas. Nunca diríamos um eu te amo para os nossos pais, para os nossos filhos, companheiros e companheiras. Quem é que sente falta de um abraço de pai, de um abraço de mãe, de um abraço de vó, um abraço de vô? Isso que dá sentido à vida. A nossa não eternidade. E outra coisa, se a gente não conseguir entender que o sentido da vida e que o propósito da vida é distribuir isso, abrir essa generosidade através dos nossos talentos para todos que tiverem ao nosso redor e ao máximo de pessoas que a gente tiver ao nosso redor, nós também não conseguimos a tal evolução espiritual. E o que é evolução espiritual? Eu não estou falando absolutamente de religião. Eu estou falando de espiritualidade. E a espiritualidade tem a ver com sermos melhores. Entendermos que nós passaremos, mas a humanidade continua. E a gente tem que ter o compromisso de passar o bastão para as pessoas que virão depois de nós. E se eu entro no mecanismo absolutamente egoísta, uso todo o meu circuito de sobrevivência para competir, para querer o mal do outro, para não ter gentileza. Eu seguro o conhecimento. E aí eu estou adoecendo sem perceber. E isso não é só o meu ponto de vista. As pessoas estão adoecendo exatamente por isso. Vamos ter muito mais quadros de ansiedade. Vamos. Porque as pessoas ainda não entenderam que estamos aqui de passagem. E a evolução espiritual, no fundo, seria a nossa conexão com tudo que há de melhor no universo. Uns chamam de Deus, outros chamam de Alá, outros chamam de orixás. Não tem a menor importância como chamam isso. A importância é que a gente possa se conectar com essas energias para que a gente se reabasteça e possa dividir isso entre todos nós. Porque a gente vai praticando o desapego de não sermos eternos, de não termos a pretensão de mudar as pessoas. As pessoas mudam quando elas querem. E eu não conheci nunca algo tão revolucionário do que o autoconhecimento. A gente não deve aceitar aquilo que dizem para a gente. A gente deve estudar, se autoconhecer, para que a gente possa de fato dizer: eu estou agindo assim porque isso me faz bem. Por exemplo, se você praticar uma gentileza, você vai se sentir bem. Mas aí vai falar assim: eu não me senti tão bem no início. Faça a segunda vez, faça a terceira, faça a quarta vez. Porque o mecanismo da competitividade, do medo, ele está acionado há muito tempo. E o mecanismo da gentileza, da empatia, da compaixão, ele precisa ser ativado. Até porque a gente entende que não dava para ser empático, gentil, num planeta que a gente não tinha nada, a gente não tinha como comer, não tinha como se abrigar, a gente não tinha como fazer essas coisas. Mas hoje nós temos. E o que a gente está fazendo? A gente está se comportando como crianças que não emprestam seus brinquedos. Enquanto qualquer um no mundo estiver mal, nós também estaremos mal. É difícil raciocinar assim, mas a física quântica prova que nós não estamos desconectados de nada. Pelo contrário, nós estamos conectados a tudo. Ao ferir uma pessoa, você também se fere. Ao fazer mal para uma pessoa, pode ter certeza que você estará fazendo mal para você também. E se a gente não entender isso, que essa é a base do adoecimento mundial, e que está na nossa mão, está no nosso conhecimento essa mudança, e quando fizermos isso, a gente vai evoluir. Eu nunca vi uma pessoa que esteja ciente do sentido da vida real, do propósito da vida real, e que acredite na transcendência da vida, energeticamente falando, que pare para adoecer. É muito difícil.
Mas a grande dificuldade é que a gente tem essa noção. Então, assim, eu peço para você que está assistindo esse vídeo, que se não levou nada daqui hoje, que leve apenas a resposta para essa pergunta. Qual o sentido da sua vida? E se você responder só com coisas práticas, tem alguma coisa errada aí. O seu filho, a sua família, tudo isso é o meio, mas não é o fim do sentido da vida. O sentido da vida é muito maior. E aí, se a gente pensar bem, tem um toque divino na evolução. É algo espiritual. Eu acho que sim. Eu chamo Deus de designer do universo, porque eu tenho profunda admiração por Ele e tenho fé nele, principalmente porque Ele criou e fez a coisa mais extraordinária desse mundo, que é o nosso cérebro e a nossa mente. E se você gostou do vídeo, compartilhe com mais pessoas. Se inscreva e acione o sininho para ser sempre um dos primeiros a ser avisado quando nós postar novos vídeos. E agora, em agradecimento a você que chegou até aqui, vai aparecer para você aí na sua tela o vídeo para a meditação secreta do Eu Sou. Faça ela assim que puder. E lembre-se, vencer é da sua natureza.